A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como mediunidade e progresso espiritual no mundo espírita. E a primeira pergunta feita ao Chico é a seguinte: Senhor Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos. Inclusive, fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos de vida espiritual? Responde o nosso irmão Chico Xavier. Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito são unânimes em declarar que esses planos existem, tanto quanto também em nossa organização social na Terra. Por muito grandes que sejam as teorias de igualdade absoluta. Nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes, segundo a nossa cultura, as nossas atividades e sentimentos, as nossas preferências, as nossas tendências. De modo que podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre. Além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Eu queria complementar. Dizem os espíritos que a vida é uma escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Esta evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço? Responde o médium mineiro. Na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado. Mas este programa prossegue além desta vida, conforme as nossas necessidades, porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes nascemos na Terra ou renascemos na Terra com um determinado programa de serviço a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. A misericórdia de Deus é perfeita, impera no universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos e continuidade de estudo na outra vida, graças a Deus. Eu gostaria de saber, pergunta-se ao Chico, como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a própria morte tormentosa de Joãozinho da Gomeia? E vale lembrar aqui que estas perguntas foram feitas ao Chico num programa de TV em julho de 1971, portanto, há mais de 30 anos. E responde o nosso irmão Chico à pergunta. A pergunta está muito bem formulada. Conhecemos por informação a médium Ana Prado, em Belém do Pará, que foi responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos e que desencarnou num acidente, incêndio das próprias vestes. O nosso ponto de vista religioso não nos isenta da execução das leis kármicas no campo de nossos destinos. Podemos realmente trabalhar muito, fazer muito por determinada ideia, por determinado setor de educação religiosa ou de educação social e em qualquer outro campo de progresso humano, mas não estamos isentos. A mediunidade não nos isenta com privilégios especiais com respeito à desencarnação. Devo acrescentar também que, sem aplaudir o sofrimento dos nossos irmãos que partiram de maneira tão comovedora para nós,
perguntamo-nos: não seria este o processo de aliviá-los ou defendê-los contra provações que, dentro da lei do karma, seriam para eles muito maiores se eles continuassem na Terra? Se eu tiver, por exemplo, um problema, vamos dizer, circulatório, que me iniba de trabalhar durante alguns anos, que me transforme o corpo num tropeço para aqueles que me amam, conquanto eu saiba que todos aqueles que me amam terão muito prazer em me ajudar. Não seria melhor para mim que a misericórdia de Deus, os seus emissários, me caçassem essa possibilidade de permanecer muitos anos na Terra, dentro de um regime de inutilidade, auxiliando-me a partir de um momento para o outro? Refiro-me à minha pessoa, conquanto não deseje a morte violenta para pessoa alguma. Chico, e o Arigó teria sido cientificado do seu fim? Como médium? Conheci, responde Chico, pessoalmente José de Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, de 54 a 56. Sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e, sobretudo, da mediunidade a serviço do bem. Um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba, em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar a atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Mas fico também a pensar por mim. Depois de recebidos esses livros, mais de 100, e lembramos aqui mais uma vez que ele está falando em 1971, por isso ele menciona 100 livros, então ele diz mais de 100, depois de 40 anos de mediunidade, então eu penso, meu Deus, se eu tiver de criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos por meu intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que estes livros construíram através de minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente inaptas para realizar um trabalho desse durante tantos anos, eu bendiria qualquer providência do mundo maior, eu bendiria o amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta, para que eu não crie mais problemas ou mais dificuldades para os meus irmãos da terra que creem em Jesus e nos seus mensageiros, por intermédio da mediunidade que tem sido para mim uma bênção durante tantos anos. Compreendo a minha condição humana e faço uma prece para que os bons espíritos me livrem de mim mesmo. Dentro do plano espiritual, que tão bem você aborda e conhece, o homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto? Responde o Chico. Cremos, com a palavra dos bons espíritos, que o homem, por mais se lhe amplie a inteligência e a cultura, está subordinado aos poderes da divina providência. Portanto, admitimos que o homem estará deslanchando do nosso grande planeta maravilhoso, a que chamamos Terra, exatamente na hora certa. Uma outra pergunta feita ao Chico Xavier. Como se explica o homossexualismo e a perturbação do comportamento sexual à luz da doutrina espírita? Responde Chico. Temos tido alguns entendimentos com os espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, com a sexualidade são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito e acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar do ponto de vista da ciência
todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos também chamados à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo às condições da personalidade humana reencarnada, muitas vezes portadoras de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo. Nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactividade, com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potência consagrada ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo, em várias manifestações, sentenciado às trevas? Conclui Chico, humildemente. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.